Bom dia, o programa Reencontro está de volta, como aos sábados, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. É um prazer tê-los como nossos telespectadores e teremos momentos muito agradáveis juntamente, não é verdade? Hoje eu tenho o grande prazer de receber uma pessoa muito ilustre, distinta, e ela vai falar sobre duas etapas. Primeiro, suas origens, seu trabalho, seus estudos, e depois onde ela está, a obra que ela abraçou, onde ela está entregando todos os seus conhecimentos, trabalhando assim. É a senhora Lourdes Brasil. Bom dia, Lourdes. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, aqui no programa Reencontro. Bom dia aos nossos telespectadores. E é uma honra poder conversar um pouquinho sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre o que Deus fez na minha vida. Pois não. Lourdes é economista com doutorado em Ecologia Social pela UFERJ, aqui no Fundão, aqui no Rio de Janeiro. Está cursando atualmente doutorado em Engenharia Civil. Ela gosta muito de estudar. E então vamos ouvi-la inicialmente sobre a sua trajetória, como você chegou até esse ponto onde você se encontra hoje. Realmente, eu sempre gostei muito de estudar e eu costumo dizer que a educação mudou a minha vida. Eu passei assim, a minha primeira infância na Baixada Fluminense, na cidade de Engenheiro Pedreira, e desde lá eu já sempre lia, gostava, e eu tinha, desde o meu primeiro dia de aula, e eu gosto muito de falar isso, às vezes eu faço palestra para adolescentes, para jovens, eu digo, na minha primeira semana de aula, eu cheguei em casa e falei, mamãe, o pessoal na escola é tão bonito, é tão cheiroso, é tão diferente, e eu vou ser assim, eu quero ser como as minhas professoras, e eu sabia que a educação me levaria para um lugar diferente. Eu terminei o meu primário, ginásio, fiz o meu segundo grau e fui para a universidade. Eu fui fazer Ciências Econômicas na UF. Foi um período assim difícil de adaptação, porque eu vinha de um lugar pequeno, de uma igreja pequena. Sim. E fui para a primeira igreja batista de Niterói, né? Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, e aquilo para mim foi tudo muito novo, muito grandioso, né? E eu não sabia exatamente como me situar ali. Mas ter feito parte da primeira igreja batista de Niterói foi muito bom, onde eu podia me conhecer os meus amigos de juventude, estar na União de Mocidade, fazer uma série de trabalhos e sempre estudando. Eu estava sempre participando de um curso, de outro. E no final dos anos 80, as questões socioambientais começavam a aparecer no mundo. Certo. As primeiras conferências, os primeiros encontros, e eu resolvi focar nesse trabalho, né? Sim. Por isso que eu fui fazer o mestrado e o doutorado em Ecologia Social, e nesses dois cursos eu desenvolvi algumas metodologias para trabalhar com a infância e juventude na preservação do meio ambiente. Eu queria que tanto os adultos, mas também, principalmente os jovens, começassem a enveredar nesse caminho. Certo. E eu trabalhei em movimentos sociais, junto com o movimento de mulheres no município de São Gonçalo, trabalhei com o movimento negro, trabalhei com algumas associações, em escolas, sempre fazendo esse trabalho, né, que se chama hoje de educação para a sustentabilidade. Certo. Como sensibilizar e comprometer as pessoas com a construção, sabe, de uma nova sociedade, um novo tipo de vida em que não só os seres humanos sejam respeitados, mas também todas as formas de vida. Nós temos hoje um quadro que eles chamam de situações socioambientais críticas, que é a escassez da água, a poluição, as alterações climáticas, a extinção da biodiversidade e a crise da energia. Então, todos nós precisamos participar, e esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo, tanto aqui no Brasil como no exterior. Eu tenho participado de algumas conferências. Em 2009, eu participei da primeira conferência de educação para a sustentabilidade realizada na Alemanha, falando um pouco dos trabalhos que eu desenvolvia
aqui no Brasil. E uma coisa interessante, nessa minha trajetória, a gente criou um projeto chamado Construindo Caminhos para a Sustentabilidade. Certo. E esse projeto, ele ficou em segundo lugar num concurso feito pela ONU Habitat aqui no Brasil, né? Nós só perdemos por um projeto que era patrocinado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então não foi assim. E no ano seguinte, a Unesco nos convidou para ir para essa conferência na Alemanha e apresentar esse projeto. E atualmente ele está na base de dados da ONU Habitat Internacional como uma referência de projetos de educação para a sustentabilidade. E eu fico muito feliz, eu gosto de falar dessa minha trajetória, né? E assim, eu sou filha de um pedreiro e de uma lavadeira, não é? Que maravilha. Negra, E hoje morando você, na Baixada Fluminense. com essas né? atividades todas, né, Sim, Lourdes? assim, e assim, a minha família foi muito maravilhosa, porque a minha irmã caçula faz o doutorado dela na Suécia. Ela coordena projetos na Suécia. Certo. Então, assim, o evangelho, né, e a educação transformaram a nossa vida. Os meus pais, com todas as dificuldades, toda a precariedade, né, conseguiram nos educar. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E agora você olhando para trás, com toda essa bagagem, né, Lourdes, que você alcançou e conseguiu durante a sua vida, agora você abraçou de coração, como em todas as outras demais coisas, atividades, né? Você abraçou uma organização Centro Ambiental, Centro né? de Educação Ambiental Gênesis. né? Por que Gênesis? Criação, recriar, sabe? Lembra a Bíblia, né? Sim, né? A primeira vez que eu fui nesse local, era assim, era um lugar muito feio, muito sujo, mas eu olhei para um alto e vi umas quaresmeiras com flores e uma nascente. Sim. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso. Dá Ideal, né? Ideal, aqui a gente começa a fazer muita coisa. E começamos a fazer, e hoje o Centro Gênesis, né, ele fica localizado no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Né? Tem um site, né? centrogenesis.com.br, as pessoas podem acessar e ver toda a nossa atividade. E lá a gente desenvolve um trabalho, né, de educação para a sustentabilidade também, mas a gente incluiu um outro público, que são as nossas igrejas. Porque eu trabalhava com escolas, trabalhava com empresas, associações de moradores, e as nossas igrejas, nada, não via ninguém. E nós criamos então o projeto Mordomia da Terra, aprendendo a cuidar da criação. Sim, muito interessante. E esse projeto, com esse projeto Mordomia da Terra, a gente tem visitado algumas igrejas, feito palestras, né? A gente conversa, e a gente lançou um livro, né? Que é Aprendendo a Cuidar do Nosso Planeta na Igreja. Fala novamente, muito bonito o título, vejam só. Aprendendo a Cuidar do Nosso Planeta na Igreja, são 13 estudos já organizados, que podem ser trabalhados na EBD, com as crianças e juniores, ou em programações especiais. Tem o texto bíblico, os cânticos, as providências, os recursos. Né? E eu costumo dizer, as empresas trabalham numa perspectiva de responsabilidade social, porque é da natureza que vem os recursos, né? Que é os insumos que ela vai usar. E nós vamos trabalhar por quê? Nós vamos trabalhar porque nós fomos designados por Deus para cuidarmos do nosso planeta. Então, e você está voltada principalmente para as crianças, não é? Isso é muito interessante, muito bom. Eu gosto de trabalhar com as crianças porque elas são mais fáceis, elas se mobilizam mais, né? Assim, fica muito interessante. Muito obrigada, irmã Lourdes, por ter vindo hoje ao nosso programa Reencontro. Creio que todos nós aproveitamos bastante com essas informações. É um assunto muito, vasto, nós precisaríamos de horas, não é verdade, Lourdes? Poderíamos ter uma conferência aqui, mas infelizmente o nosso tempo aqui no Reencontro é limitado. Mas mesmo assim eu quero agradecer de coração essa contribuição que a irmã fez aqui. Que Deus abençoe a nossa primeira igreja e esse projeto Gênesis, que cresça, é uma área de quanto? 25 mil metros. 25? 25 mil metros. 25 mil metros ali em São Gonçalo, no estado do Rio. Diz que é uma maravilha, precisamos lá visitar, não é? Então, em outras ocasiões, talvez ela terá oportunidade para conversar mais sobre esse assunto empolgante, muito importante, muito necessário. Muito obrigada, mas fiquem conosco porque o reencontro continua. Nós queremos, neste início de programa, agradecer a Deus, a todas as mães unidas em oração da cidade de Ipanema, Minas Gerais.
tanto a irmã Ivanilda como todas as demais mães. Nós agradecemos de coração a vocês que têm feito um trabalho tremendo aí. Deus tem usado a vida de Ivanilda de uma maneira muito especial e ela tem se colocado na salva de prata do coração de Deus, deixado ele agir. E Deus tem aberto as portas e o trabalho tem crescido para a honra e glória do nosso Deus. Porque Mães Unidas de Oração não é movimento, como nós temos falado aqui, é ministério de oração. Por isso que muitas mães, elas ficam em dúvida se entram ou não. Muitas têm dificuldade de colocar seus filhos na rede mundial de oração, porque ela tem que assumir perante Deus um compromisso de oração. E nós que temos filhos, oramos por eles diariamente, mesmo que sejam filhos ou biológicos, mesmo adotantes, mesmo espirituais. Então você tem uma rede de filhos para orar. Às vezes você está na igreja, você não tem filho biológico, mas tem um adolescente, uma criança que Deus coloca no seu coração enternece por aquela criança e você a adota em oração. E aí você começa a orar por ela. Olha que coisa mais linda, significante. Um filho chegar para você e te agradecer. Puxa, eu sei que você, minha mãe espiritual, está orando por mim, pelo meu trabalho, pela minha escola, pela minha família. Isso é maravilhoso. É o caso da Sandra Rangel Augusto de Castro, ali de Hortolândia, São Paulo. E a Escola Estadual da Alberto Meca Sampaio, ali de Carapicuíba, também. Essa escola está na rede mundial de oração. Nós temos andado pelo Brasil dando treinamento para as líderes e coordenadoras de grupo. Temos dado treinamento também ali no centro do Rio, na Avenida Marechal Floriano, 143, quarto andar, onde funciona a Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no exterior, a OMEB, que é presidida pelo nosso querido reverendo Isaías de Souza Maciel. E ali nós temos aquele espaço, aquele auditório, para termos a nossa sede jurídica de Mães Unidas em Oração. Venha nos visitar. Nós estamos ali todas as segundas e quartas pela manhã e sempre informando quando teremos os nossos treinamentos ali. Você pode participar, é só entrar em contato e você vai saber todos os pormenores. Porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Programa Reencontro, há quase 50 anos no ar, e o bloco Justiça e Educação. Hoje tenho o prazer de receber, mais uma vez, o deputado Alexandre Serfiotis. O Alexandre Serfiotis, ele é deputado federal pelo PSD do Rio de Janeiro, e tem uma atividade voltada principalmente para a prática da medicina, não é? Tudo que gira em torno da medicina, inclusive já foi secretário de Saúde no município de Porto Real. Hoje nós vamos, deputado, continuar a nossa conversa, que nós começamos no sábado passado, sobre os problemas do Brasil relacionados à saúde, como resolvê-los. Mas, inicialmente, eu gostaria que o senhor cumprimentasse os nossos telespectadores. Olá, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui e a gente poder debater esse tema tão importante para a população de modo geral, que é a saúde do nosso país, que é a saúde pública. Muito bem, então eu gostaria que o senhor desse uma panorâmica da sua apreciação dos problemas que nós vivenciamos na saúde. Nós ouvimos falar isso diariamente, é no rádio, na televisão, a gente vê isso não só na internet, até na mídia impressa, mas a gente tem conhecimento através de parentes que passam por esses problemas, né? A gente diariamente é procurado como resolver. A justiça, ela vive atormentada e assoberbada com a busca das soluções para o problema da saúde. E eu gostaria de saber se o senhor tem uma luz, né, para nos dar. Eu sei que é uma questão muito complicada, mas como resolver o problema da saúde no Brasil? Sem dúvida, é um problema que a gente vem enfrentando por muitos e muitos anos. Eu, como médico de profissão, cardiologista, eu digo que eu sou produto, né, da Secretaria de Saúde de um município pequeno, do município do interior do estado do Rio de Janeiro. Então essa foi minha bandeira e foi através desse trabalho, como secretário de saúde do município de Porto Real durante 7 anos, né, que me proporcionou, que me impulsionou e me proporcionou para que eu viesse disputar uma eleição como deputado federal,
pela glória e honra de Deus, poder Amém. ser eleito e defender o nosso estado do Rio de Janeiro, defender o nosso Brasil de modo geral. Claro que a gente sabe que somos demandados de vários temas, mas pelo fato, como eu disse, ser produto de uma Secretaria de Saúde, de certa forma nós somos rotulados pela saúde. E assim que eu cheguei na casa, eu me identifiquei demais com esse tema e fui eleito, né, vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, que é a comissão de saúde que trata as questões da saúde no Congresso. Hoje estou como relator da subcomissão da carreira médica também, que é uma subcomissão que trata da formação do médico, do nível das universidades de modo geral, da pós-graduação, da graduação e também da carreira de Estado do médico da saúde da família. E a gente debate muito toda semana na Comissão de Seguridade Social e Família, que é essa questão do financiamento do SUS. Sabemos que o SUS ele está subfinanciado, né? As tabelas, aproximadamente 20 anos que nós não temos um reajuste de tabela do SUS. Sabemos que a gente observa que são, na nossa avaliação, 3 grandes problemas graves na saúde, que é o subfinanciamento, que é há quase 20 anos que não tem reajuste. Então, se você colocar os insumos, a inflação, tudo que subiu nesses 20 anos, é impossível Pelo menos umas 3 vezes o valor, né? É impossível você conseguir dar continuidade, oferecer um serviço de saúde de qualidade à população com esse SUS subfinanciado dessa forma. São os problemas de gargalo, de corrupção que a gente encontra pelo nosso país, que são enormes na área da saúde também. E muitas vezes a má gestão do recurso público. Então, a falta de planejamento, aonde investir, aonde cuidar, priorizar. Então, são 3 grandes problemas. E a gente sabe e a gente luta muito, né, por essa questão. Recentemente o Congresso tentou emplacar, nós tivemos o CPMF, que na verdade era um imposto, né, sobre pessoa física, mas que foi-se muito discutido o emprego dele na saúde. Sabemos que não foi empregado devidamente na saúde, então hoje se discute muitas coisas. Tivemos, recentemente o Congresso tentou emplacar o Saúde Mais 10, que era o 10% da receita corrente bruta a ser investido na saúde, mas foi derrubado no Congresso em 2013, se eu não me engano, e hoje, com a Constituição de 2000, nós temos hoje, o que acontece? Foi estipulado um limite de investimento mínimo aos municípios de 15% da sua receita, da sua arrecadação de impostos em saúde, o Estado 12%, só que hoje os municípios já estão aproximadamente com 27%, 30% da sua arrecadação investida em saúde, para tentar ter uma saúde de qualidade por conta desse subfinanciamento. O Estado já está batendo em torno de 25%, e o governo federal ele não estipula um limite de investimento, e sim a receita per capita do PIB, né, mais a taxa de inflação corrigida, e com isso, pelos dados do Tribunal de Contas da União, nos últimos 4, 5 anos, deixou-se de investir aproximadamente 20 bilhões de reais em saúde. E esse ano nós tivemos mais uma vez uma queda de investimento em saúde. Então, através dessa emenda constitucional 29 de 2000, nós viemos perdendo recursos na saúde. E o Congresso recentemente votou a emenda impositiva, e a emenda impositiva ela trocou esse projeto que era do Saúde Mais 10, que era 10% da receita corrente bruta, pelo 10% da receita corrente líquida, né, através da emenda impositiva. E a emenda do deputado, ela passa hoje a emenda do deputado federal, 50% da emenda destinada ao deputado federal, ela tem que ser obrigatoriamente implantada na saúde. E o governo federal, ele utilizou os recursos dessa emenda para somar os recursos do SUS. Então, com isso, o governo federal deixa de investir, mas somando aquele valor destinado às emendas federais. Então, na verdade, as emendas federais não foram um recurso a mais do SUS. Ele se desobrigou
e complementou com a emenda federal. Então trocou, na verdade, 6 por meia dúzia. Na verdade, o que a gente queria que era o orçamento impositivo, a emenda do deputado federal, fosse um plus, um somatório a mais para a saúde. Né? E com isso nós teríamos um valor significativo, mas não. O governo ele deixou de investir e contou com um acréscimo a 50% da emenda do deputado federal. Então nós vamos hoje, nós estamos brigando. Nós tivemos agora o Simpósio Nacional de Saúde, eu pude fazer parte da mesa do financiamento e nós estamos reavendo essa questão do Saúde Mais 10. Porque o Saúde Mais 10 ele representa aproximadamente 18,5% da receita corrente líquida. O que se propõe hoje é 10% da receita corrente líquida. Então, 10% da receita corrente bruta corresponde a aproximadamente 18,5% da receita corrente líquida. Então, nós vamos tentar reaver esse projeto do Saúde Mais 10 para que a gente possa aumentar o financiamento do SUS, os investimentos do SUS e poder fazer uma distribuição mais justa desse bolo. O Pacto Federativo é uma outra questão que tem se discutido, porque sabemos que o governo federal é quem fica com a maior fatia do bolo tributário e, na verdade, é quem menos investe, né, na saúde, de um modo geral. Então, a responsabilidade ela é maior para os municípios, onde o problema está lá na ponta, bate na porta do secretário, na porta do prefeito, na porta dos vereadores, no Estado também, e o governo federal, que fica com a maior parte do bolo tributário, é quem se desobriga a cada vez mais, quem fica com menor investimento. Então nós queremos, com isso, nós vamos trabalhar para poder aumentar os recursos de financiamento do SUS e, claro, né, ter uma gestão de melhor qualidade e combater a corrupção, que é o grande problema que nós enfrentamos hoje no dia a dia, de um modo geral, não só na saúde, mas na política de um modo geral. Eu compreendi que nós temos praticamente 3 formas de solucionar o problema da saúde. Não é fácil. 3 formas. A primeira forma seria investimento, a segunda forma seria a gestão e a terceira forma seria a qualificação profissional. Sim. Dessas 2 nós já falamos. Eu lhe proporia um terceiro bloco para que nós falássemos especificamente sobre o profissional da saúde como forma de tentar resolver o problema da saúde no Brasil, ok? Combinado. Muito obrigado. Recebemos hoje no bloco Justiça e Educação do programa Reencontro, que há quase 50 anos está no ar, o deputado Alexandre Serfiotti. Muito obrigado por sua presença, deputado. Que Deus o abençoe. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e o convite de poder estar aqui, contribuindo para trazer informação aí para a população. Muito bem. E você, fica conosco e que Deus o abençoe. Senhoras e senhores telespectadores, meus irmãos em Cristo de todo o Brasil e onde mais este programa chega, é um privilégio muito grande para nós, todo sábado, chegarmos à sua casa com o reencontro através aqui da nossa TV Brasil. Como nós damos graças por essa tremenda, essa grande estrutura técnica, funcional aqui no Rio de Janeiro, em Brasília e por todos os estados, onde a palavra de Deus pode chegar ao seu coração e ao meu de uma maneira singular, onde entrevistas muito benfazejas, úteis a todos os setores de nossa sociedade são transmitidos aqui há quase 50 anos. E, de nossa parte, tem sido um grande privilégio desenvolver uma proposta de trabalho aqui, que é a Bíblia, livro por livro, e dentro de cada livro olhar para a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, cuja graça queremos que esteja no seu coração, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Eu sei que milhares de pessoas nesta hora estão ligados conosco, alguns tristes, outros atravessando crises, com problemas na empresa, na família, quem sabe, com um filho, um marido, uma esposa, um parente, uma pessoa hospitalizada, um desastre, enfim, dificuldades econômicas. Outros estão muito bem, felizes, porque vão viajar ou estão viajando. Essa é a realidade do nosso mundo. A nossa vida tem altos e baixos. E a palavra de Deus tem resposta para tudo isso. Examinando a Bíblia, livro por livro, nós estamos trabalhando a biografia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrita por 4 pessoas, Mateus, Marcos, Lucas e João.
No programa de hoje, estaremos tratando da pessoa de Marcos, que trabalhou de perto com o apóstolo Pedro. Era a pessoa que era, vamos dizer assim, o seu copywriter, aquele que cuidava de olhar para a vida e ministério de Pedro e relatar como Jesus trabalhava através daquele apóstolo e dos demais. Marcos é muito minucioso. Ele não era apóstolo, mas ele vivia como apóstolo. Por isso ele pôde escrever com tanta propriedade e acerto. Há uma perfeita sincronia entre os 4 evangelhos e Marcos é o mais sucinto dele, o mais rápido. Marcos tem uma mente assim muito veloz, muito rápida, tudo nele é rápido. Imediatamente aparece muitas vezes quando nós lemos a biografia que Marcos escreveu. Ele gosta muito dos advérbios que expressam velocidade. E Jesus, em 3 anos e meio, realizou uma obra ciclópica, uma obra extraordinária, que era o que Deus lhe cometera realizar, mandando-o aqui na terra, fazendo com que ele nascesse ali em Belém. E isso é escrito, é falado pelos outros 3 evangelhos. Marcos começa apresentando Jesus já sendo batizado ali no Jordão e começando o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus começou sozinho e daí a pouco ele tinha mais 1, mais 2, mais 3, mais 12, mais 60, mais 120, mais 500 e uma multidão que o seguia naquele ministério curto dele de 3 anos tão somente. Mas Deus faz tudo perfeito. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, 678 versículos, leva-se 1h15 para uma leitura corrida. Quem o escreveu foi João Marcos, colaborador com Paulo e com Pedro, e ele foi escrito mais ou menos no ano 68 de nossa época para os romanos, cobrindo um período de 34 anos, tendo Cristo como o servo, o rei servo, com um versículo bíblico em Marcos 10, 45, que diz: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muito. A mensagem central do livro de Marcos é que você e eu somos servos. Precisamos ser servos, salvos para servir, sempre sorrindo, como o reverendo Isaías de Souza Maciel, meu líder, costuma mencionar. Servo, salvo para servir, sempre sorrindo. Se nós adotarmos essa filosofia do livro de Marcos, nós viveremos bem, agradaremos o coração de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, realizando a sua obra, servindo. E Jesus Cristo é apresentado nesse livro como o servo sofredor, o servo ministro. E nós, a humanidade, somos vistos no livro como servindo. Como está a sua vida de serviço? Você só frequenta a igreja, só se assenta, ouve, sai e não faz nada? Ou você é daqueles que está engajado em servir a Jesus, servindo ao próximo? Porque o alvo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. E amar o próximo é fazer alguma coisa por ele, é emprestar-lhe o nosso ouvido, o nosso ombro, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, o nosso olhar, o nosso coração, o nosso corpo inteiro, para que o nosso próximo, seja ele quem for, evangélico ou não, rico ou pobre, de boa posição social ou não, é seu dever e meu colocarmos a nossa vida a serviço do próximo. Como está o seu serviço ao próximo, começando de dentro da sua casa? Medite nisso. Medite nisso nessa próxima semana e haja. Arregace as mangas e coloque as mãos na obra de Deus, porque Deus vai abençoá-lo. Paulo diz, no final de sua carta aos Coríntios, que aquele que servir a Jesus será abençoado. Portanto, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que não é vão o seu trabalho no Senhor. Que Deus o abençoe.